Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Eu sou o Regis Bezerra e nós estamos aqui para começar mais um episódio aqui do nosso Dreamcast, o podcast desconhecido mais famoso do Brasil e do mundo também, tá? A gente está aqui com uma participação muito especial, com uma convidada mais do que especial. E para apresentar essa convidada, eu quero aqui chamar minha esposa maravilhosa, que vai estar conversando aqui com a gente e apresentando essa convidada mais do que especial para você. Gente, ela que veio diretamente lá do Tucumã do Pará, ela que é filha de Deus, ela que é esposa, que é mãe de 4 filhos, ela que é sogra. Deus é tão maravilhoso que só deu uma nora para ela. Ela que é avó, que ama os netos, essa mulher mesmo, virtuosa, essa mulher de Deus, de oração. Ela, a rainha dos cachorro-quente, das rosquinhas, dos salgados, a Dona Luzia! Seja bem-vinda ao nosso podcast! Salva de palma, né? Obrigada. Como que a senhora está se sentindo nessa tarde, Dona Luzia? Estou me sentindo, muito feliz, Pela primeira vez, estava de frente às câmeras, Sou muito tímida, Quero avisar que sou muito tímida. Estou um pouquinho nervosa, mas... A senhora pode ficar tranquila que da mesma maneira que a gente toma aquele café lá em casa, naquela mesa, que flui tudo naturalmente. Com as rosquinhas, com o pãozinho de queijo, é a mesma coisa. É, a mesma coisa. Só tá faltando o lago de frente. Tá faltando o lago de frente. Mas daqui um dia a gente vai botar a foto na parede, a senhora vai ficar mais tranquila. Entendeu? Bom, primeiramente, mãe, É uma honra para nós poder estar aqui. Ela já vai chorar, gente, porque quando ele chama mãe, as lágrimas já tá descendo. Mamãezinha do coração. Pega aí, cameraman, que ela já tá chorando. Segura aí. Lágrimas de gratidão, Dona Luzia? Aqui não é proibido chorar, não. Aqui é vida real. Existe o mundo ideal e o mundo real. Nós estamos aqui no mundo real, para ser quem somos de verdade e sem, tranquilo. Aqui vai haver lágrimas, vai haver sorriso aqui, mas primeiramente eu quero dizer para a senhora que para nós é uma honra muito grande ter a senhora aqui como nosso convidada, nossa convidada especial para poder a gente conversar. Nós estamos aqui não para uma entrevista, sim, mas nós estamos aqui para conversar naturalmente. Obviamente vai ter algumas perguntas, interessantes aqui para o nosso público conhecer. Sim. A trajetória da Dona Luzia. Que é longa, hein? Que é longa. Vou deixar minha esposa já. Ela que veio lá do Tucumã do Pará, gente. Pra sair do Tucumã do Pará, ela teve que pegar 5 cavalos, 4 Fusca, 3 ônibus, andar em 10 bicicletas, 4 avião, pegar um submarino pra chegar aqui em Kansas City, gente. Então, pra vocês, pra vocês que reclamam, Então, assim, siga o exemplo aqui da Dona Luzia. Mas antes de começar aqui as perguntas, eu quero ler um versículo muito importante. Ela não é somente a mãe do meu marido, ela não é somente a avó dos meus filhos, mas ela é uma sogra, mãe para mim. Eu queria dedicar esse versículo aqui para ela, que se encontra aqui em Provérbios 31, que se diz: a mulher exemplar, uma esposa exemplar. Feliz a quem encontra. Feliz fomos nós que encontramos Dona Luzia. É muito mais valiosa que os rubins. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Essa é minha sogra, gente. Uau. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ela veio lá do Tucumã do Pará. Não em navio, mas em avião. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e as tarefas às suas servas. Gente, quando ela acorda, ela é a primeira a acordar lá em casa. A gente acorda, o café já tá pronto, o pão de queijo já tá pronto. Ela vai ali um campo e a compra com o que ganha. Planta uma vinha, entrega-se com a vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio. Para quem não sabe, Dona Luzia tem um comércio lá no Tucumã. E a sua lâmpada fica acesa durante de dia e noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Eu quero só finalizar aqui aonde que diz assim:
Muitas mulheres são exemplares, mas você, Dona Luzia, supera todas elas. Eita. A beleza é enganosa, mas a formosura do teu coração alcança o meu coração. Isso aí eu escrevi, gente, anota aí, ó. A mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Quem ela recebe, a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Você, essa mulher. Amém. Essa mulher Obrigada. iluminada, cheia de graça. E o seu nome significa isso. Luzia significa luz. A iluminada, a agraciada. Então, para nós é motivo de muita alegria. E eu queria dedicar esse provérbios aqui para você. E nós vamos lá começando as nossas perguntas. Gente, eu tô assim, ó, com os dedos coçando. Porque hoje tá a mãe e o filho. E vocês não entendem o que é lá em casa. É assim, quando o Regis chega lá em casa, tudo muda naquela casa. Dona Luzia... Não só lá em casa, mas aonde eu chego, tudo muda. Não, isso aí é ele que acha, gente. Convencido, Mas né? assim, a Dona Luzia, quando ela olha, e eu entendo esse olho, gente, eu não tô com ciúmes, mas eu tô só com um pouquinho. Porque os olhos da Dona Luzia é de admiração. Então hoje nós temos a árvore e o fruto, entendeu? E eu quero que a Dona Luzia conte aqui um pouquinho pra nós. Como foi, Dona Luzia, carregar esse fruto no teu ventre? Conta aí para aqueles que estão nos assistindo. Como foi essa experiência? Essa experiência, né, foi um sonho, um pedido que eu fiz para Deus, que depois de 3 filhas, né, e sempre eu desejei ter um filho homem. As filhas também foi pedida para Deus, né, que elas estão assistindo. Não, mas Não vai assim, ter problema quando chegar lá em Tucumã. todos foram, eu recebi com muita alegria, né? E, tipo assim, a primeira que veio, a gente não tem opção, Sim. né? Não tem opção. E fiquei muito feliz, né? Que foi depois de 3 anos de casada, né? Que veio a primeira filha. E eu já pensava que não ia ser mãe, né? Já queria pegar filho dos outros para criar. E o maior desejo da senhora era ser mãe. Era ser mãe. E aí veio a primeira, e logo veio a segunda, com menos de 1 ano, veio a segunda filha. Aí, quando eu engravidei da segunda, aí já veio aquele desejo no meu coração, que fosse homem. Mas veio mulher, mas fiquei feliz pela mesma forma. Depois veio a terceira, né? Também achei que seria homem, mas foi mulher de novo. Então, quando eu tive a terceira, aí meu esposo falou, agora chega. 3 mulheres já é demais, já chega. Eu falei, não, quero ter um filho homem. E aí ele disse, não, só vai parecer mulher. Mas eu persisti. Mesmo sem conhecer Jesus, eu fiz um pedido para ele, né? Que me desse um filho homem, né? Então, tá aí. Tá aí essa bênção. Tá aí essa benção. Então, foi assim... A gravidez foi boa, mas o parto foi muito difícil, né? Então, eu e ele é um milagre, né? E ele tá aí, né? Todo mundo sabe, né? Conhece ele. Tenho certeza que tem muitas mães, né? Que gostaria de ser mãe dele, né? É verdade. Mas Deus escolheu a senhora. É verdade. A minha Tá mãe vendo é aí, gente? privilegiada. E eu sou feliz, porque um filho, que ele é um bom filho, ele é um bom esposo, um bom pai, né? E eu sou muito feliz com o que Deus tem feito na vida dele, né? Oh, mozinho, chora. Deu uma família, né, para ele, uma família linda, uma esposa, né? Ai, chegou minha vez, E- gente. Chegou minha vez. É isso aí, né? Chegou a esposa, né? Graças a Deus. Então, deu os filhos, né? Os filhos lindos, a esposa linda. Sou grata a Deus, só tenho que agradecer mesmo a Deus. Amém. Mas conta, Dona Luzia, como foi o parto? Você teve ele com quantas semanas, com quantos meses? Ah, ele foi com quase 10 meses. Quase 10 meses. Tá Meu explicado aí Deus. por que eu... Demora a levantar, Por que gente. que eu Oh, meu levanto Deus. assim, meio devagar, Era entendeu? na minha gravidez, nas minhas contagens, era para ele ter nascido dia 19 de junho. Era pra ser perto do meu aniversário, olha, irmã. Quase, hein, Dona E Luzia? ele nasceu dia 15 de julho, né? Demorou, mas veio.
Demorou, mas veio. Então, quando já e como passou... é que foi? Como que foi isso? Você foi para o hospital? Como que era o meio de transporte naquela época? Explica para as Não, pessoas que nos assim, assistem. Era muito difícil. Naquela época... Só chamou um Uber? Táxi? Foi de Bicicleta Land Rover? mesmo. Não, foi de bicicleta. Quem pedalou essa bicicleta? Foi meu esposo, né? Então, quando chegou o mês, que ultrapassou do mês, eu sentia dores todos os dias, né? Então, como eu já ia fazer a cirurgia, já ia ser um parto cesariano, né? E eu, como sentia dor todos os dias, então quando eu comecei mesmo a sentir dor, eu achei que era normal, né? Que não era a dor de ganhar ele. Então, quando deu 3 horas da manhã, que aí a dor apertou mesmo, aí meu esposo... Naquele tempo não tinha telefone, né? Tinha telefone para ligar, celular para ligar para um táxi. Meu esposo me colocou eu na bicicleta cargueira, que ele era do trabalho dele. Sim. E aí eu cheguei no hospital, 3h30 da manhã. E ele conseguiu pedalar? Conseguiu. Não era muito longe. Entendi. Acho que dava uns 500 metros, mais ou menos. Então era perto. E aí, chegando no hospital, aí o médico, como não tinha energia, aí era tudo lampião. Aí o médico falou assim, não, vou passar uma medicação, ela vai parar de sentir dor e amanhã cedo faz a cirurgia, né? E assim fizeram, me deram a injeção e eu dormi. Aí quando a enfermeira chegou e falou, ó, você vai entrar na faca agora. E ela puxou a porta e saiu, eu estava sozinha no quarto. Aí foi quando ele começou a nascer, né? Aí eu gritava as enfermeiras, mas ninguém ouvia. Até que o médico... A senhora achou que a senhora ia morrer naquele exato momento? Eu achei que ia morrer e achei muito estranho, né? Eu não sabia que ele estava nascendo pelos pés. Então, quando eu peguei, acho que foi na perninha dele. A senhora pegou na perninha Peguei. dele? Meu Deus. Puxou. Olha isso. Meu Deus do céu. Gente, imagina Não isso na mente puxei, de eu fiquei vocês. com medo, porque eu pensei, estranho, isso não é uma cabeça, né? Tá vendo, Pilão? Isso não é uma cabeça. Que cabeça diferente. Mas como que a senhora emborgou assim? Levei a mão por baixo, assim, minha filha, peguei. Será que Aí eu não sei se era... o piloto tá bastante isso aí. Tem que filmar o pilão ali também. Continua. Faz parte do podcast. Faz parte do podcast. Tá vendo? Ai, Jesus. Tem que botar uma câmera Então, no pilão ali muito... também, viu? Então, quando o médico A senhora não entrou... identificou como uma cabeça que estava saindo ali. Gente, que coisa, meu Pois Deus. é, mas Deus teve misericórdia, né? Encaminhou um médico que nem era o meu médico, né? A senhora perdeu muito sangue. Perdi. Quando ele entrou, aí que ele viu, aí logo ele já chamou, né, Ai, os outros Deus. médicos. Aí que veio o médico que estava combinado para fazer a minha cesariana, né? Eu não vou conseguir, não, gente. Vai, gente, vamos conseguir. Tá engraçado. Essa vai ficar... Ela disse que é tímida, viu? Ó, isso é podcast, vida real. Nada de Eu corte. tenho que beber uma água aqui. Tô falando a verdade, né? Não, Tá eu sei que é acontecendo. verdade. Eu sei que é verdade. Meu Deus. Então foi muito difícil. Então, e ele nasceu, né, desacordado. Mas, tá, voltando aqui, a pergunta. Eu não sei se a senhora já falou isso, eu estava descontraído. As enfermeiras vieram ou o médico veio? Não, Como foi o médico. Ele disse que foi, ele falou que foi Deus, né? Que ele, na verdade, ele passou para ir tomar um café para atender um cliente que estava com cólica de rins. O paciente já estava no consultório. E quando ele chegou no hospital, o paciente já estava aguardando. E aí ele disse que ia tomar um café. Ele falou, depois ele falou, entrou lá no quarto e falou, olha,
Foi Deus. Porque eu deixei o paciente na sala e fui tomar um café. Então, como era o quarto onde eu estava, ficava próximo à cozinha. E aí ele disse que... Viu aquela cena ali? Não, aí ele disse que Deus tocou no coração dele e ele abriu a porta. Aí quando ele abriu a porta, ele viu, aí ele já chamou os médicos, né? Aí, como se diz, ali eu senti a morte, porque eu já não via mais rosto de A senhora não ninguém. conseguia enxergar? Não. As vistas Ficou tipo começou uma a televisão, escuro. assim, quando sai do ar, né? Isso. Preto e branco, né? E aí, graças a Deus, né? Deus deu tudo certo. Glória a Deus, ele tá aqui. Depois de 40 anos. Quase 40 anos. Não revela revela minha idade agora, não. Calma Dona aí. Luzia, mas conta. Quem foi a pessoa? O que fez a senhora escolher esse nome, Reginaldo? Porque para vocês que não sabem, Reginaldo significa governo. Uma pessoa que governa. Aquele que governa mediante conselhos, né? Isso. Não, na verdade, não foi eu que escolhi o nome dele. Tá o nome vendo? que eu tinha escolhido para ele era Emanuel. Emanuel, Emanuel. olha. Emanuel. Eu tenho cara de Deus Manel? conosco, Deus conosco. Era o nome que eu queria, mas o pai achava feio esse nome, né? Aí ele disse, não, ele gostava de assistir novela. Tinha 2 personagens na novela, que ele falou, ou é Danúbio ou é Danilo. livramento, hein, Misericórdia, amor? gente do céu. Não, até que eu... Quase que ia combinar com Diana, Danúbio, gente. Pra vocês Danúbio. que não sabem, meu nome é Diana Larissa. Aí, amor. Quase que ia Diana. combinar com meu nome. Diana e Danúbio. Danilo, Não, Danúbio. Danilo não. Danado. E aí, quem escolheu, Dona Luzia? Não, tá repreendido. Olha, a Regina tinha 3 anos, né? Então foi ela que escolheu. Só que ela falava Reginalda. Não, meu Deus, olha aí. Olha aí, amor. A Regina escolheu o meu nome. Uau. Meu Deus do céu. Aí quando a gente falava outro nome, aí ela chorava, né? Então ela tinha poder e influência naquela idade, com 3 Ela já anos de idade. exercia o poder Já e era influência. líder. Uau. Aí eu falei, não, então, Reginaldo mesmo. Uau. E assim foi o nome Reginaldo. Já que a gente tocou nesse tema, Regina, então a Dona Luzia tem 4 filhos, né? 3 mulheres, um homem e a filha mais querida dela, que sou eu. Larissa. Mas a Dona Luzia, né? Ela tem um testemunho muito lindo para contar o que Deus fez na vida da Regina, sim ou não? Com certeza. Regina, ela ficou em coma, né? Sofreu um acidente de moto. Conta essa experiência para nós, Dona Luzia. O que é ver uma filha no leito de hospital dada por morta? Eu sei que a senhora já viveu tantas experiências com o nascimento do Regis, né? Agora com uma filha em coma no hospital, os médicos já querendo desligar os aparelhos. Conta para nós essa experiência. É muito, assim, é muito difícil, né? Mas a minha fé foi muito grande. Glória a Deus. Porque ela sofreu esse acidente, né? Foi... quando eu cheguei no hospital, que eu olhei para ela, me deu um desespero muito grande, porque ela estava irreconhecível. Como que foi que ela sofreu esse acidente? Foi de moto, de Não, carro? foi de moto. Foi de moto. Foi na passagem do ano de 2002 para 2003. Então, naquele dia, a gente estava na igreja, né? E naquele momento, na oração, nós lá ajoelhados, e eu não sei como, mas eu só falava o nome dela. Uau. Começou a orar pelo nome dela. Pelo nome dela. Então, quando terminou ali a oração, eu pensei, meu Deus, eu não toquei no nome das outras filhas, né? Eu só orando por ela mesmo. E eu acho que o Reginaldo lembra muito bem que quando a gente saiu da igreja, era 1h da manhã. E ele achou R$5. Eu não sei se tá na memória dele, mas a gente descendo de pé, né? E aí ele falou, nossa, comecei o ano
o ano novo, ganhar dinheiro. E ele achou uma nota de R$5 e ele colocou no bolso da camisa. Isso foi em 2001? 2002 para 2003. Ah, ok. Já era 2003, que já era 1h da manhã. Isso. E quando a gente chegou em casa, aí quando a gente foi deitar, aí a minha cunhada bateu no portão, né? Aí ela chegou, né, assim, ela e a filha dela. Aí meu esposo logo perguntou para ela, falou assim, vocês vieram convidar a gente para o churrasco? É. Aí ela comentou, né, que não, que tinha... A Regina tinha sofrido um acidente, né, e que era para a gente ligar. Então aí o Reginaldo, a gente saiu, foi na casa dela para ligar. Aí ela falou, não, meu telefone está bloqueado, eu não paguei a conta, né, só fazia receber. E aí, aqueles R$5 que o Reginaldo encontrou, aí ele comprou um cartão. Ele comprou um cartão. Olha Deus da provisão. E aí eu liguei para ter notícias, né? Então foi. Aí quando eu liguei, eles falaram, não, que ela tinha ido para Araguaína. E aí eu e minha esposa, a gente foi de ônibus. Saímos 6h da manhã, chegamos 6h da tarde, né? Então, quando eu cheguei no hospital, a família do outro rapaz estava em desespero. Ele tinha acabado de falecer. Uau. Isso foi um acidente de moto, né? Foi. E ela estava na garupa. Estava na garupa, né? E tinha um rapaz que estava na frente pilotando. Ela estava sem capacete ou com capacete? Dizem que eles estavam com o capacete no braço. No braço. Uau. A importância, Só viu? que, de vocês usarem o capacete. Eles bateram no carro, voaram por cima do carro e ela bateu numa porta de uma refrigeração e a porta se deu. Aquelas portas de ferro, né? Se deu. E aí ela já caiu por morta. Mas o rapaz não. O rapaz, ele caiu, mas ficava gemendo, movendo, sabe? E ela caiu e desmaiou. E ela ficou em coma 18 dias. Uau. Mas eu nunca perdi a esperança, né? Glória a Deus. O médico entrou no quarto e disse que ia desligar os aparelhos. Uau. E o Reginaldo foi lá para visitar, né, Reginaldo? Isso. E chegou até um drogado no quarto, né? Numa cadeira de roda. Ele estava assaltando os quartos do hospital. Brasil, né? Brasil! Você não tem nem paz num momento difícil. E quando o Reginaldo tinha pedido para ficar lá com ela, para mim descansar, né? Aí, quando eu cheguei de manhã, a Regina estava amarrada e ela se moveu, ela se despertou. No dia que o médico falou que ia desligar os aparelhos, e aí eu falei para ele, né, que o Deus que eu servia era os médicos dos médicos. Aleluia. E aí, quando eu cheguei, ela estava amarrada. Aí o Reginaldo falou que ela se movimentou. Ele estava orando de joelho. E ela tentando enxugar as lágrimas do rosto dele, né? Foi verdade. Eu estava de joelho, eu lembro que eu estava de joelho ao pé da cama, né? E ali eu tava orando por ela, eu tava chorando muito. E principalmente porque eu fiquei sabendo, né, que o médico iria desligar os aparelhos dela. E ali naquele momento eu tava orando assim mesmo, assim, chorando, e tava assim, me derramando mesmo, assim, clamando para Deus, né? Um milagre. E aí, só que eu tava de olho fechado para baixo, assim, e chorando, assim, saindo as lágrimas dos olhos, e aí eu senti aquele dedo, assim, passando assim no meu rosto, assim. Aí quando eu olho para ela, era ela tentando enxugar minhas lágrimas. Eu falei, meu Deus. Aí foi aonde eu alegre demais, levantei e ela começou a tentar levantar. A Regina começou a lutar muito forte, assim, com muita força. Ela tentando levantar da cama, que aí, assim, foi tão sobrenatural que aí a preocupação agora era ela não cair da cama. Entendeu? E todos os aparelhos nela e tudo. Então, assim, eu tive que chamar, aí teve que chamar
os médicos, para ver as enfermeiras, para tentar conter ela, porque ela já começou a lutar contra os aparelhos, entendeu? E ali foi um milagre muito grande. Uau, que testemunho lindo, né? Então, assim, e hoje ela tá aí, né? Essa mulher forte, habilidosa, serva, parecida demais com a Dona Luzia, gosta de trabalhar, né? Então, manda aí um beijo aí pra ela, Dona Luzia. Hoje tá aí suas palavras, você pode liberar palavras sobre a vida dela, que ela vai estar assistindo. Com certeza, né? Regina, te amo, né? Você é uma vencedora, né? Você é uma batalhadora, uma guerreira. E sei que Deus te ama muito, porque não só foi esse livramento, né, que o Senhor te deu. Ele já te deu vários livramentos de acidente de moto. Uau. Mesmo de moto, né? Mas tem hora que dá vontade de pegar a chinela e dar Não, a chinela, ela é As convertida. vassouras também, né, Dona Luzia? Não, tem hora que precisa mesmo. Ela é um pouquinho Tem idade, teimosa. assim, pra apanhar ou 40, 50 anos também apanha? Mãe, não tem idade para bater em filho, não. Pode ter 100 anos. Então eu Se posso minha mãe bater nos precisou- netos da senhora, né? Nos netos? Aí, Não, tá. nos Peguei, netos. Dona Luzia. Gente, vou contar algo aqui. Quando eu vou disciplinar as crianças, a Dona Luzia, ela sai, assim, às pressas. Se brincar, ela vai para um quarto chorar porque eu estou disciplinando. Às vezes põe a criança de castigo, né? Dou aquelas Sentimento de vó. palmadas, gente. Eu falo, uai, Dona Luzia, a senhora batia nos filhos antigamente, agora chegou a minha Não, vez, eu não né? apanhava, não. E a Reginaldo não. Só bati nele uma vez. Eu não Aí a senhora precisava, quase não. morreu. Eu bati que meu coração doeu. Acho que eu apanhei mais do que ele, ó. Por isso que esse menino aí, abençoado, né, amor? Você era muito obediente, Não né? precisei de apanhar, né? Graças a Deus. Então Já- vamos às histórias de infância. Eu sei que vocês estão doidos para saber, assim, né? Quem era Reginaldo na infância? Vai, Dona Luzia, conta uma história bem legal que o Reginaldo aprontou. A gente quer que ele ver... aprontou? Menino... Ele me derrubou da escada. Meu Deus, não Isso. acredito. Mas deixa eu explicar, viu? Antes de mandar a polícia vir aqui. Deixa eu me explicar, né? Foi um acidente, né? Não foi algo assim, sem planejar. Como é que foi, amor? Conta. Conta aí, mãe. Né, eu fui pegar uma laranja, né? Tinha um pé de laranja assim, próximo ao muro. E aí eu peguei uma escada, coloquei em cima do muro, peguei uma barra de cano, né? Pra Cutucar a bichinha cutucar da a laranja. Quem Aí- queria chupar laranja? Você ou ele? Acho que era nós É dois, nós, né? nós tava lá. Eu tava lá também auxiliando. Aí eu subi na escada, aí eu senti a escada balançar. Olhei para trás e lá ia subindo, né? Eu falei, meu filho, não sobe, senão essa escada vai cair. E aí ele desceu, mas aí quando eu fui subindo, ele foi e subiu. Mas E a ele não era escada- obediente, Dona E Luzia? aí Calma. Tá vendo, hein, gente? A gente pega a Aí- pessoa, meu filho, é no pulo. Aí a escada quebrou, né? E eu quebrou bem no meio. Aí Meu eu caí. Quando eu lá ia pôr o pé em cima do muro para derrubar a laranja, caí lá de cima e fiquei sem fala no chão. Meu Aí ele saiu chorando. Matei Naquele a maior minha mãe. Desespero, naquele maior desespero. Quantos anos eu tinha? Aí você tinha uns 8 anos, mais ou menos. Meu Igual Deus, o Jojo, da né? idade do Joseph. Nossa. Mas ele não me deu trabalho, não. Só foi isso mesmo. Só Tá foi essa vendo, quedinha. né? Não, gente, esses tempos atrás a gente tava na mesa ali conversando e cada um contando os traumas. Então todo mundo tem traumas, né? De infância, tudo. Amor, conta aqui. Qual foi o seu maior trauma de infância? Meu maior trauma de infância. A mãe tá aqui de frente, né, com o filho. Conta aquele trauma que você de cantou uma na coisa mesa. que eu lembro, assim, né, que me doía muito, é porque eu sempre, se teve uma coisa que eu não tive problema, graças a Deus, eu sempre consegui dormir muito bem, né? Eu sempre, nunca dei trabalho para dormir, eu não tive essa dificuldade. Então, dormir é dom de Deus. Sim. Entendeu? Tem Você vive pessoas no que não tempo do conseguem descanso, dormir. né? Tem pessoas que botam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Eu durmo tranquilo, até em pé se brincar. Eu sei. Entendeu? Então, assim, uma coisa que me marcou muito foi porque eu gostava de dormir, né? E a Regina... Sua mãe deixava você A dormir. Regina, eu te amo de coração, mas naquela época nós era menino, né?
A Regina cedo, assim, de madrugada. Eu acho que eram umas 9 da manhã, né? Eram umas 9 da madrugada, mãe? Eu não sei, que eu estava no trabalho. A senhora não sabe. Eu acho que eram umas 9 da madrugada, uma coisa assim, 10 da madrugada da manhã. A Regina vinha, queria arrumar a cama, né? E me empurrava, e, nossa, puxava o cobertor, me empurrava mesmo. Ela queria arrumar a cama e por tudo, né? E eu não gostava muito não, né? Que eu queria dormir mais um pouquinho. Você ficou traumatizado. Isso eu fiquei traumatizado, porque eu não tinha o prazer nem de dormir até Por isso você tem dificuldade de levantar cedo hoje? Não é por isso não. Okay. Eu não tenho dificuldade de levantar cedo. Eu tenho prazer de levantar cedo, quando dá. Mas nem sempre dá para levantar cedo. Entendeu? Conta aquele outro trauma, amor. Aquele outro trauma. Então falando. Outro trauma. Esses são os traumas do meu marido. Reginaldo, filho da irmãzinha. Eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, né? Eu acho. Outra coisa que não sai da minha cabeça é que eu tava na fazenda, aí eu tava no cavalo. Mas assim, eu tava... não sei se era na frente, eu acho que na frente. Era bem pequenininho, né? E o meu primo tava manuseando o cavalo ali. Qual era o nome e eu tava do seu na primo? Frente. Era o Mário Humberto. Mandou um abraço lá aí de pro Goiânia. Mário Humberto. Ei, meu primo, você que era responsável por aquele cavalo lá. Você botou eu na beira da vaca lá de propósito. Entendeu? Mário Humberto tá lá em Goiânia, ele. Então, eu era pequenininho. E aí ele se aproximou para abrir o colchete. Eu lembro isso. Para abrir o colchete, né? E tinha uma vaca assim ao redor. E uma vaca, não é de ver que uma vaca cagou na minha perna. Meu Deus, e eu chorei. Assim que eu não chorei, eu clamei, na verdade. Entendeu? Só por causa que a bosta começou a descer, amor? Aquele trem verde, assim, quente, pegando, entendeu? Na minha perna, assim, descendo assim o meu... Né? A perna, na verdade, assim. Aquilo ali, na verdade, marcou a minha vida. Esse era seus traumas? Esse é um trauma que até hoje eu tô precisando procurar psicólogo para me ser curado dessa... Então você se considera dessa merda de vaca. Você se considera, amor, sua mãe tá aqui, seu pai o senhor já levou. Você se considera uma criança feliz, um adolescente feliz? Totalmente. Eu digo que eu tive um privilégio de ter... Eu tive o privilégio de ter uma família saudável emocionalmente, entendeu? Em todos os aspectos. A minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, por mais que ela não era crente, naquela época, não era, né, evangélica naquela época, mas ela os princípios totalmente evangélicos. Sempre foi uma mulher de princípio. Sempre foi uma mulher de princípio. O meu pai também. Meu pai era um cara muito honesto, não gostava de dever, não devia ninguém, era muito certo com as coisas dele. A única coisa que ele gostava de beber de vez em quando, uma cervejinha na hora do almoço, aquela coisa. Seu pai tinha um bar? Não, isso foi depois. Isso. Mas... Eu fiquei sabendo que você já até bateu num bêbado, não, verdade? Eu não bati no bêbado, jamais. Não. Eu só dei, assim, esbarrei nele assim sem querer e ele caiu. Foi assim. Conta essa história aí. Foi sem querer. Moça, você já bebeu na vida? Mas eu já bebi assim. Bebi uma cerveja, mas não gostava. Meu pai bebia, né? Assim, às vezes na fazenda. Isso assim, nunca te atraiu? Eu experimentei, mas nunca não gostava, não. Mas voltando aqui sobre a questão da família, eu sempre tive o privilégio de olhar para minha mãe, para meu pai e vê-los como exemplo. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe discutindo na minha frente. Nunca, não tem nenhuma imagem na minha memória do meu pai e a minha mãe discutindo uma coisa um contra o outro na nossa frente, né? Então, assim, eu sempre tive a presença do pai e da mãe. Isso, para mim, foi algo importante. Teve uma época só que eu fiquei marcado também. Que foi uma época onde meu pai sofreu um acidente, né, mãe? Sofreu um acidente no joelho, que ele ficou sendo impossibilitado de trabalhar. Que aí a minha mãe teve que assumir o papel de provedora do lar. Esse tempo, eu senti falta. Entendeu? Eu senti aquela falta da presença da minha mãe, porque ela precisava prover no lar. Então, minha mãe, ela se tornou ali por muito tempo. Quantos anos foram? 8, mãe? Não, quase 9. Quase 9 anos. 9 anos trabalhando. Trabalhando duro para sustentar a casa mesmo. E ela era a única fonte de renda
da nossa casa, material escolar, roupa, comida, calça, tudo. Minha mãe provia. E esse tempo ela ficou muito ausente. Então, isso me marcou. Então, assim, hoje, olhando assim como uma criança... É por isso que ela está presente hoje. Então, assim, Dona Luzia, a senhora ficou 9 anos trabalhando, então a senhora pode ficar 9 anos aqui nos Estados Unidos com a gente. Para suprir essa ausência, né, Dona? Suprir essa carência. Então, na minha infância, que me marcou essa ausência da minha mãe por causa do trabalho. Ela teve que prover a casa. Sim. Então, ela tomou uma responsabilidade muito grande de ter que prover para todo mundo. Imagina, nós éramos 4 filhos, né? Sim. E o meu pai e ela. E lá em casa, assim, tem uma coisa assim que a nossa família, a minha mãe, né, meu pai, a nossa família em casa era marcada por, assim, tinha muita fartura. Minha mãe nunca cozinhava de pouquinho, não. Nós não tínhamos comida. Nós não tínhamos a gente não tinha aquela condição de luxar. Não éramos ricos, né, financeiramente. Eu tenho notado, depois que ela chegou aqui, os netos andam bem assim, rechonchudo, viu? Rechonchudo, Mas era uma cultura da nossa casa. A minha mãe, chegava alguém, chegava um familiar, chegava um amigo, chegava um primo, tio. Quando chegasse lá em casa, sempre teve fartura de comida. Minha mãe sempre foi farturenta. Né, mãe? Sempre cozinhava. Nunca teve miséria dentro da minha casa. Glória a Deus. Entendeu? Então eu tive presença de pai e mãe. Aí um período eu senti essa ausência, não que a minha mãe sumiu, nada disso. Minha mãe era presente, sim, quando podia. Sim. Mas ela tinha que se ausentar por um certo tempo durante o dia. Ela ia no seu quarto, te despedia toda noite, Eu lembro né? isso. Minha mãe trabalhava na escola, no colégio Albert Einstein, lá em Kansas City, lá em Colinas do Tocantins, minha cidade natal. E ela trabalhava ali como... ela cuidava da cantina da escola. Tinha um restaurantezinho, na escola. Uma lanchonete. Restaurante não, tô com a cabeça. Tinha uma lanchonete na escola e ela fazia todos os salgados. Então, ela fazia salgado, vendia, atendia e tudo mais. Então, assim, e limpava, tinha que deixar. Então, assim, o colégio tinha 2 turnos, né? De manhã e à noite. De manhã e à noite. Então, ela ia de madrugada. 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. E se tem uma memória que fica gravado aqui, que eu via todo dia de madrugada, eu acordava com a minha mãe me dando um beijo e me cobrindo. Aí essa memória tá gravada aqui na minha mente, assim, sempre. Sim. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, toda vez assim que eu saio de Kansas City, que eu vou viajar, sim, entendeu? De noite, aí vem na minha memória, eu vou no quarto dos meus filhos, eu vou lá e dou um beijo neles e também cubro. Né? Então isso ficou marcado na minha vida, esse carinho, por mais que a minha mãe sofrido, trabalhar e tudo, e ter que sustentar a casa, trazer essa responsabilidade para a vida dela como provedora do lar, mas ela dava o melhor dela. Tudo que ela tinha, ela entregava para os filhos, para cuidar da casa. Então, isso me marcou muito, esse cuidado dela. Toda madrugada que ela saía de casa, ela ia lá no meu quarto, me dava um beijo e me cobria com a coberta. Isso, e eu via isso. Eu via. Uau. Entendeu? Então, isso me marcou muito. Então, sua mãe foi uma mulher forte, de fé, de princípios, uma mãe amorosa, uma mãe presente. Eu sei que a gente já falou um pouco muito sobre a maternidade, né, Dona Luzia? Mas agora nós vamos falar sobre o tema esposa. Eu sei... Conta um pouquinho da sua história, Dona Luzia. Como foi, assim, que a senhora casou? Sabe aquelas histórias... Olhem para Dona Luzia. Ninguém imagine que ela é aventureira, né? Ninguém imagina que essa mulher é aventureira, né? Uma mulher de fé, uma mulher que, assim, gosta de fazer altas aventuras. Então, conta um pouquinho da sua história, de como foi seu casamento, aquele cortejo, Dona Luzia, porque hoje, os dias de hoje, tá difícil, viu? Dá uma dica, mãe. Dá uma dica. Uma dica. Olha, sobre o meu casamento, ninguém vai poder pegar a dica, não. Conta aí, Dona Luzia, porque o povo quer saber. Olha, eu fui criada sem mãe, né?
Perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 7 anos de idade. Então, meu pai foi pai e mãe, né? Nós éramos 10 irmãos. Mas quando minha mãe morreu, só tinha 9. Tinha 2 meses que a minha irmãzinha mais nova tinha falecido. Então, eu casei muito cedo. O meu pai era muito... Assim, ele foi um pai muito bom, porque ele nunca nos abandonou, né? Cuidou sempre da gente. Mas a gente não tinha, assim, liberdade. Mas até então eu agradeço muito a Deus a maneira dele, né? Então, meu pai era muito ciumento. Quando chegava rapaz lá em casa, a gente sempre morou na roça, né? Meu pai não deixava a gente, né, conversar com os rapazes. Então, naquele tempo, a gente namorava assim, por bilhetinho, né? Oh, meu Deus. Era bilhetinho para lá, bilhetinho para cá. Amor, você não seguiu esse Mas... exemplo, não. Nessa época não tinha bilhete, na nossa época não existia isso. Mas aí, aos 15 anos, né, eu pedi meu pai para namorar, né, porque o meu esposo, né, me pediu em namoro. E eu falei para ele, tem que pedir para o meu pai, vou falar com ele. Então, meu pai ficou bravo e não quis deixar eu namorar com ele. Então, mandei um bilhetinho e falou, não tem como, meu pai não deixa. E aí é onde ele me mandou um bilhetinho, né, convidando para fugir. Então, eu fugi, né? Então, muito nova, sem ideia, mas graças a Deus não me arrependi. Apesar do que tinha apenas 4 meses, só que eu conhecia ele, né? Foi amor à primeira vista, dona Luzinha? Eu vi ele umas 2, 3 vezes. Aí a senhora se apaixonou. Antes de fugir, a senhora viu ele 3 vezes? 3 vezes. Então, conversa mesmo, a gente teve só no dia que ele me pediu em namoro, que foi na casa dele, no casamento da irmã dele, né? Ele me pediu em namoro e foi ali rapidinho, que o papai, né, sempre de olho. E nós éramos 3 filhas, né, que as outras já eram casadas, 3 moças dentro de casa. E aí eu fugi com ele. Aí meu pai ficou muito bravo e foi atrás, não sabia com quem. E aí chegou na fazenda, né? E a gente morava na mesma fazenda. Quantos anos que a senhora tinha? 15. 15 anos. A senhora fugiu com 15 anos. Foi. E aí a gente casou nele. Meu pai foi atrás e encontrou a gente. E casamos e vivemos felizes, né? Quase 36 anos de casado, né? Glória a Deus. E então foi isso aí. Ele foi um bom esposo. E eu sempre fiz a minha parte, né? Fiz a minha parte também, porque a gente não vai dizer assim que o casamento é um mar de rosa, que não tem problema, todos têm problema, né? Mas a gente tem que ter sabedoria, né? Para superar aqueles momentos, né, difíceis. Então foi isso aí. Conta um pouquinho da sua conversão. Isso aqui, a senhora viveu também um tempo assim difícil, né? Um tempo de desafio quando a senhora aceitou Jesus. Conta para nós. Como, porque assim nos meios que a gente está vivendo hoje, existem muitas mulheres que servem ao Senhor e o seu marido não serve. E isso gera um contrito muito grande dentro de casa. Uma coisa é você a servir Jesus, aceitar Jesus, viver os princípios de Jesus e você escolher uma pessoa que não divide o mesmo jugo com você e você casar com ela. Mas outra coisa é você estar num casamento e naquele processo, você ter um encontro com Jesus, mas o seu marido talvez não tenha um encontro naquele mesmo tempo. Então, conta pra gente, dona Luzia, a sua história. Essa parte aí foi difícil, né? Porque meu esposo, ele, apesar de que ele ser uma pessoa muito boa, mas ele não, assim, para a parte do evangelho, ele não acreditava bem na Bíblia, né? Portanto que minha irmã é evangélica, sempre ela ia lá em casa e sempre pregava para ele, e ele ficava debatendo com ela,
né? Ficava até tarde da noite, ela tentando ali, né, falar do amor de Jesus para ele. E ele sempre falava para ela, falou, não, eu acredito em Deus e para mim ser salvo não é preciso eu aceitar Jesus, né? Ser crente, ele não aceitar Jesus, não ser crente, né? Então, o Reginaldo, desde pequenininho, que ele já gostava de pegar a Bíblia da minha irmã, né? Reginaldo. E mexer na Bíblia dela. Aí teve um dia que ele falou assim, larga a Bíblia da sua tia, senão você vai rasgar. Aí ela falou assim, meu filho, fala para o seu pai que um dia você vai ter uma Bíblia dessa. Aí ele, papai, eu vou ter uma Bíblia dessa. Ela falou assim que você vai ser crente e você vai ter uma Bíblia dessa. Aí ele pegou e falou assim, e o pai dele falou assim, não, fala para sua tia que você já nasceu crente. Aí ele disse, não, papai, eu nasci foi bebezinho, né? Então nasceu bebezinho. Crente, nasci bebezinho. Foi. Então foi muito difícil, assim, quando eu aceitei Jesus, que eu cheguei em casa, contei para ele não falou nada porque o meu cunhado estava, né? Meu cunhado estava. Mas quando ele saiu, aí que eu entrei no quarto, ele estava deitado pro lado dos pés da cama. Aí eu fui e falei para ele, falei, Zé, você vai deitar, hoje é para os pés da cama? Ele falou, só levou a mão assim para mim e falou assim, deita, fica quieto no seu canto, porque 2 com religião diferente dentro de casa não dá certo. Uhum. E aí eu pensei, deitei lá no meu lugarzinho, né? Amanheceu o dia, ele foi para o trabalho, ele ficou de pouca conversa. Aí no outro dia eu voltei para a igreja de novo. Fui para a igreja. E quando eu cheguei, aí ele tinha deixado uma carta em cima da cama. E falou, eu vou embora. Eu fui embora, porque 2 com religião diferente não dá certo. Aí que eu peguei, assim, que eu abri o guarda-roupa, não tinha uma peça de roupa dele. Aí esses meninos tudo pegou a chorar. E eu pensei, meu Deus, e agora? Já fiz um casamento, né? Contra o gosto do pai, e eu voltar com 4 meninos para dentro da casa do meu pai, não vai dar certo. Eu não tinha trabalho. Uhum. Então, o que eu fiz? Fui orar, né? Falei, Senhor, agora o Senhor que vai me ajudar. Então, eu não voltei para a igreja, né? Mas eu nunca deixei de pedir ao meu Deus que salvasse ele. Minha oração demorou uns 10 anos, mas... 10 anos. 10 anos. Olha isso. E tem gente que, né, tá precisando de um milagre, ora um dia e quer a bênção já no outro dia, né? No outro dia. Não tem a perseverança de seguir o mesmo propósito, crendo, né, de que o impossível vai acontecer. Tem pessoas que fazem aí uma campanha de 2, 3 dias, uma semana, e já não tem essa perseverança para seguir acreditando, né? Mas eu nunca deixei, assim, de orar e pedir para o Senhor, né? 10 anos, 10 anos orando pela conversão do meu pai. Meu Deus. Mas a gente tem que pensar que tudo tem que ser no tempo de Deus. Mas 10 anos orando, permanecendo ali com sabedoria, porque também não adianta você orar e você não ter vigilância. Então eu creio que a senhora não batia de frente com ele. Não, né? Eu não batia de frente. A senhora orava, servia ali ele com amor, com carinho, e ele via aquela mudança dentro da senhora, né? E como foi a conversão dele? Olha, ele sofreu um acidente, né? Assim, ele estava fazendo o trabalho dele era de encanador, né? Ele estava fazendo uma rede de esgoto e estava chovendo muito e o barranco estava muito mole. Então, quando ele desceu para colocar os canos, aí esse barranco caiu em cima dele. Uau. E aí a metade dele ficou subterrada, né? Uau. E aí ele bateu o joelho no cano e machucou o joelho. Quando ele saiu, aí o joelho dele estava todo vermelho, mas aí
ele foi no hospital, fez um raio-x, não tinha acontecido nada. Aí, passado uns 5 dias, ele gostava muito de jogar bola, e ele foi para o ginásio jogar bola. Quando ele deu o primeiro chute na bola, aí o joelho dele doeu. Aí ele já chegou lá em casa já com esse joelho inchado. E aí ele passou a noite com esse joelho doendo, né? Eu deitei para dormir, fiz uma compressa no joelho dele. Aí ele ficou lá na área, lá sentado na área lá. Aí quando eu acordei 3h30 da manhã, ele não estava na cama. Aí que eu ia para o trabalho, aí quando eu olhei, ele estava chorando lá na área. Aí eu falei, nossa, Zé, o que foi? Ele falou, não, estou muito mal. E aí a gente levou ele para o hospital, ele ficou internado 3 dias, aí fez uma cirurgia no joelho. Aí foi quando ele teve uma visão no hospital. Aí até o Reginaldo, que estava com ele, né? De novo? O Reginaldo lá com ele. Eu no trabalho, né? E eu vinha, dava uma passadinha lá, e o Reginaldo lá com ele. Quantos anos o Regis tinha? Aí nessa época, eu acho que foi em... 13, 14? Por aí? Eu acho que é uns 14 anos. 14 anos. Aí à noite eu ficava com ele. Aí de madrugada eu saía e ia pro trabalho, né? E aí quando ele teve uma visão, aí ele chegou a falar para mim, né? Que se Deus desse a oportunidade dele sair de lá com vida, que a primeira coisa que ele ia fazer era aceitar Jesus. Oh, né? glória a Deus, aleluia. Aí ele saiu do hospital e não estava bem, eu levei ele para Goiânia, aí lá ele aceitou Jesus em Goiânia. E depois ficou... Na casa daquela irmã da que minha pregava irmã. para ele. Uhum. Eita, glória. Deus faz a perfeita. Aí ele voltou para casa e não ficou bem, aí foi para Araguaína e fez outra cirurgia no joelho. Aí quando a perna dele ficou dura, né, que aí esse tempo todo aí foi que o Reginaldo falou que eu fui a provedora da casa, né. Entendi. Aí foi quando ela tomou responsabilidade da casa inteira. E depois que ele aceitou Jesus, como é que foi? Como que do velho homem para um novo homem? Foi muito, assim, foi uma bênção muito grande, uma transformação muito grande, né. Aí é onde eu reconciliei, né. Sim. Eu tinha aceitado Jesus na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cia de Seta. Uhum. Aí ele aceitou na Madureira, aí eu fui para Madureira com ele, né. Uhum. Aí logo o Reginaldo também aceitou, né, foi um presente. De Dia das Mães, Dia né, das dona Mães, Luzia? Então, os primeiros a aceitarem Jesus na sua casa foi você, o seu marido e o seu filho. Foi. Glória a Deus. Foi isso aí. E aí ele servia onde na igreja? Tinha algum lugar que ele servia? Ele foi cooperador, né, depois diácono. Então ele era, assim, bem fiel mesmo. Bem fiel. Temente a Deus. Uau. E ele... Sempre estava nos cultos? Nos cultos. Ele Nas gostava orações. muito, assim, de ser porteiro, né? Ele sempre gostava. Ele gostava mesmo. Ele falava que era o melhor lugar que ele encontrava e que ele poderia pegar na mão de todos Eu os confesso irmãos. eu confesso, não é porque era o meu pai, não. Mas a paixão que eu via ele em ser porteiro da igreja, em ter a chave da igreja, em chegar 1h30 antes do culto, abrir a igreja, acender as luzes, checar a igreja inteira ali, tá de prontidão e depois fechar. Nesse tempo que eu já passei em algumas igrejas, tá? Eu nunca vi alguém que fazia esse trabalho com tanta paixão, entendeu? E levando a sério, por desejo, por vontade. Sabe o que era vontade, desejo? De querer fazer e chegar bem cedo, abrir a igreja, acender as luzes. Aquilo para ele era tudo. Para o meu pai, aquilo era tudo. Eu sou o porteiro. Eu tenho a chave da igreja em minhas mãos. Para ele era algo assim especial. Né? Uau. E você tinha um sonho do seu pai ser um pastor? Tinha, com certeza.
Eu tinha um sonho, eu via sempre, né, os pastores ali na frente e tal. E assim, o meu desejo assim de ver meu pai de porteiro aí, pastor. Mas meu pai fazia a questão da portaria com tanta vontade, com tanto desejo, entendeu? Então assim, não existe um maior do que o outro. O pastor não é maior do que o porteiro, né? E o porteiro não é maior do que o pastor. Então no reino, todos, né, trabalham para o mesmo propósito, né? Sim. Então, assim, mas eu, na minha adolescência, vendo aquilo, entendeu? Eu sempre desejei assim, nossa, meu pai um dia vai ser o pastor de igreja e tal. Eu sempre via isso. Mas, com certeza... E aí, o que começou na vida do seu pai se concluirá na sua vida. Isso. Se conclui. Se conclui, né? Como que foi, dona Luzia? Esses dias, né, a gente estava ali na Igreja Assembleia de Deus do Brás, onde foi a nossa convenção da Madureira. Orlando, né? Orlando, né? Queremos agradecer ali os pastores, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila Ferreira, juntamente ali com os dirigentes da Igreja Assembleia de Deus Orlando, né? Agradecer aqui o nosso pastor Nário, pastora Rosália. Como que foi, dona Luzia, ver o seu filho ali sendo, né, separado, consagrado ao pastoreio? É uma emoção muito grande, né? Porque mãe sempre quer o melhor para os seus filhos, né? E então foi uma coisa assim que eu falei assim, meu Deus, né? Foi um sonho que ele sonhou para o pai, né? Que ele queria que o pai dele fosse um pastor, né? Mas Deus tinha preparado para ele, né? E é isso aí, fiquei muito feliz e agradecida a Deus, né, por, né, permitir que os teus olhos contemplassem, né? Eu acredito que é a alegria de toda mãe, né, ver o filho, a filha, os netos, né, cumprirem o propósito de Deus. Não é sobre o título, né, mas é sobre o chamado, sobre a essência, né? Eu acho que isso também é o meu maior sonho como mãe hoje, é ver os meus filhos cumprindo o propósito de Deus, independente do que Deus queira para eles, porque a gente, como mãe, nós entendemos que nós geramos os filhos para Deus, para que eles possam cumprir o propósito que Deus vai estabelecer na vida deles. Então, eu sei que um dia eu vou viver também esse sonho. Mas, dona Luzia, conta pra gente, assim, tem quantos anos que a sua mãe vem para os Estados Unidos, amor? Minha mãe, a primeira vez que a senhora veio foi em 2014, né? Dona Luzia, como foi a sua sensação de vir para os Estados Unidos? Eu sei que a senhora tentou... Quantas vezes que a senhora tentou visto? Foi 2 vezes, na terceira vez, né? Foi que Deus permitiu, né? Conta para nós como é que foi essa sensação de tentar o visto várias vezes, essa frustração. E o que a senhora, quando chegou aqui, pensou? Nossa, eu tô nos Estados Unidos. A minha alegria maior não era assim, de saber que eu estava nos Estados Unidos, mas sim encontrando meu filho, né? Porque foi 10 anos e 6 meses, né? De muito choro. Foram 10 anos sem ele? Sim, 10 anos e 6 meses. Então Deus está com um propósito. 9 anos, a senhora provê na casa. 10 anos, o marido aceitando Jesus. 10 anos sem o filho. De 10 em 10. Pois é. Profético. Então foi, nossa, eu vim com muita alegria mesmo, né? E agradecida a Deus, porque foi uma promessa que Deus, né, prometeu para mim na primeira vez que eu ia tentar o visto. Uma irmã profetizou, né, na minha vida. Ela falou que Deus ia dar essa permissão para mim e igual você sabe, a gente foi ali em Brasília, né? Sim. A minha decepção foi muito grande, porque eu fui tão assim confiante que ia dar certo, né? Mas quando eles me entregaram aquela folhinha amarela, eu saí, eu fiquei sem chão. Eu sentei lá fora, eu chorei bastante lá fora, para depois eu pensava, meu Deus, mas ele está aqui no nosso país, né? Proibindo eu entrar no país deles. E aí, quando foi a segunda vez, também fui em São Paulo, eu fui confiante, porque encontrei com essa irmã, e ela falou, irmã, pois tem de novo. Pode tentar, que foi Deus quem falou, que você vai ter essa bênção. E eu fui em São Paulo, foi negado novamente, né?
Então aí já me bateu uma tristeza muito grande. Aí foi quando o Reginaldo falou, mãe, deixa eu tentar quantas vezes for necessário. E eu falei para ele, eu falei assim, ruim, porque eu não gosto de mentira. Eu não gosto de mentir. E eu estava mentindo, né? Falando que ia vir como turista. Aí ele falou, não, vamos fazer diferente. A senhora vai com a verdade. Glória a Deus. Aí eu me senti mais segura, né? Sim. Graças a Deus. Nossa, você estava colocando sua mãe para mentir, Rani? Não, eu estava colocando ela para profetizar. Ela estava profetizando que ia vir de turista. Pois é. É uma aí coisa totalmente diferente. eu pensava, meu Deus. E a senhora obedeceu, dona Para ver o filho, Larissa, a gente faz tudo. Mas nós já pedimos perdão. Aí foi quando, né, Deus ali falou, usou você escreveu aquela carta, né? Então, tipo assim, cheguei com a verdade, né? Falando que eu estava com a carta e eles não pediram nada, né? Pediu confirmação nenhuma. Então, quando ele falou, seu pedido foi aceito, parabéns, boa viagem, eu falei, meu Deus. Uau. E bom de tudo que eu me preparei, porque o rapaz lá falou para mim que eu tinha que ir bem elegante. Bem bonita, né? Comprou logo um tamanco da Carmo Steff. E eu tinha ido com um tamanquinho de pau, já estava assim meio descascado, sabe? Só para me usar lá no quarto. E o sapato bonitinho ficou lá do lado. E eu de blazer, né? Toda chique. Quando eu cheguei lá, né? Eu saí apressada e esqueci de trocar o calçado, né? O tamanco de pau tava lá no pé e a senhora de joelho para riba, tudo bonitinho. Bonitinho, o tamanco descascado nos pés, né? Eu cheguei lá, que eu vi uma moça assim, andando num salto bem alto, eu pensei assim, meu Deus, como que ela consegue, né? Eu senti aquele frio nos meus pés, que eu olhei o tamanco. Aí eu fiquei nervosa, né? Fiquei nervosa, gelei as mãos. Meu Deus, vão negar o visto por causa do tamanco. Aí, graças a Deus, deu certo. Que benção, né? Pois Graças a Deus. Eu quero já pegar um gancho, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, da nossa conversa. E eu quero ser objetivo aqui para a gente finalizar. Já tá acabando, Tá tá acabando, tão bom. né? Já bateu debaixo de hora já. Mas a gente vai finalizar e eu quero deixar aqui para vocês princípio, né? Sobre princípio da palavra de Deus. E a gente está fazendo essa edição especial, edição Dia das Mães, né? Sim, mas a gente não falou o tema de sogra e nora? Não, justamente. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma passagem, porque todo mundo quer se dar bem na vida, né? Hoje em dia se prega muito o sucesso, né? Todo mundo fala sobre sucesso hoje e obviamente sucesso é uma palavra subjetiva. Sucesso para mim pode não ser sucesso para você, mas o fato é que todo mundo busca um sucesso hoje em dia. Todo mundo busca ser bem-sucedido hoje em dia. Todo mundo busca se dar bem na sua profissão, se dar bem em tudo que faz. Mas olha que interessante, a Bíblia, para mim, é o maior livro de mentoria do universo. Tá tudo na palavra de Deus, né? E Efésios capítulo 6 tem uma dica para você que quer se dar bem na vida. Tem uma dica para você que quer ter sucesso na vida. Efésios capítulo 6 tem uma dica para você que quer ser próspero, né? Você que quer ser um excelente profissional e tudo que você fizer, né? Prosperar. Olha que interessante. E também te dá longevidade de vida. É uma promessa, né? E toda promessa, ela vem através de um cumprimento de um princípio. Não existe promessa sem princípio. As pessoas hoje querem colher promessas sem antes viver o princípio, praticar um princípio, né? Então eu quero deixar para você aqui, olha, é importante, Efésios capítulo 6, versículo 1, fala o seguinte, ó, vós filhos, você que é filho nesse exato momento, preste atenção, vós filhos, sede obedientes
a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, tá? Isso é um princípio da palavra. Sim. Olha, versículo de número 2 diz o seguinte, ó, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer colher promessa, se você quer ter promessa de Deus para a tua vida, honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro, gente, é o primeiro mandamento com promessa. Esse não é o 10º, não é o 2º, não é o 5º. Esse é o primeiro mandamento com promessa, tá? Para quê? Para que honrar pai e mãe? As pessoas esquecem muito disso, entendeu? As pessoas querem promessa, mas não querem cumprir o princípio. Então aí está, olha, para que isso? Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer viver muito bem sobre a terra aí? Quem quer se dar bem na vida? Isso é uma dica, gente, que a Bíblia é infalível. Então, assim, a gente vê hoje em dia muitos filhos, muitas pessoas querendo se dar bem na vida, muitas pessoas querendo ter longevidade de vida, muitas pessoas querem ter sucesso em tudo que faz. Gente, olha, cumpra princípio, tá? Efésios 6, mais uma vez, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém. Para que você vá bem. Isso, para você ir bem, para você ter sucesso, para você ter êxito na vida, tá? E vivas muito tempo sobre a terra. Se você quer viver muitos anos de vida, lembre-se de cumprir princípios. Porque a gente está vivendo, né, um tempo assim que as pessoas hoje não querem honrar pai e mãe. As pessoas acham que agora elas podem fazer o que elas querem, não querem ter respeito com seu pai, com a sua mãe. Eu posso dizer assim, eu posso dizer, tá aqui a minha mãe que não mente, tá? A minha esposa que tá aqui do meu lado, eu me considero uma pessoa de muito sucesso. Graças a Deus. Eu me considero, ó, não é demagogia, não é... Deus te deu a mãe, entendeu? Exemplar, e a esposa exemplar, Justo. você tem que se considerar mesmo. Duas mulheres que me alinham. Mas eu quero deixar para você isso aqui porque é muito importante. Gente, você quer respeitar alguém lá fora e você desrespeita o seu pai e a sua mãe. Você quer ter um respeito, uma admiração por quem está lá fora, Sim. tá? Mas você não quer ter um respeito, nem admiração, nem honra aquela que te criou, o pai que sustentou a casa com muito trabalho, entendeu? Então, a gente precisa, eu acho que hoje em dia, para essa geração que a gente está vivendo hoje em dia, Sim. a gente precisa voltar ao tempo de honra, ao tempo de honrar o pai, ao tempo de honrar a mãe. E o que é honrar? As pessoas não sabem muitas vezes o que é honrar. Como que eu honro? É comprando presente também, é uma forma de honrar. Mas honrar é reconhecer o valor do outro. Honrar é você reconhecer o valor do teu pai e da tua mãe, reconhecer o valor do teu esposo, da tua esposa, do cônjuge, dos filhos, né? Eu acho que a gente precisa voltar para esse princípio de honra. Do genro, da nora, do da genro, sogra. da nora, justamente. Porque quantas batalhas familiares tem? E eu acho assim que a nossa família Bezerra, nós somos muito agraciados, tanto do meu lado familiar, do seu lado familiar, as minhas cunhadas, né? Minha sogra está aqui, o Senhor levou meu sogro. Na questão também do lado da minha mãe, do lado do meu pai, dos meus irmãos. Então, assim, nós temos uma família de honra, né? Então, Uma assim, família de honra. quantas famílias que vivem guerras dentro do lar, né? Então, tá minha sogra aqui, minha sogra para mim é um presente de Deus na minha vida. Quando ela fala assim, eu tô com saudade, eu já corro lá, já compro a passagem, né? Então, a importância desse cuidado, de estar cuidando, principalmente para as noras. Honre a mãe do seu esposo, né? O esposo se difícil, alegra, né? Às vezes você pegar o telefone e ligar, tá precisando de alguma coisa, eu posso te servir em algo, principalmente porque os homens, né, são mais Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tá minha mãe aí, mas eu tenho uma Sim. pergunta para fazer para você. E agora é eu. A gente vai acabar daqui a pouco. Como que é você lidar tão bem com uma sogra? Porque hoje em dia é difícil, é tipo assim, quase impossível uma nora
se dar muito bem com uma sogra. É quase, assim, quase impossível. Eu, honestamente, assim, é algo difícil de se ver. Não tem como você amar o seu marido se você não amar a sua sogra. Porque eu reconheci o valor dela. Para eu ter casado com você, ela teve que passar o processo dela. Então não tem como eu te amar e não amar ela. Então eu entendi que você é a pessoa mais valorosa que Deus me deu, que você foi o presente de Deus na minha vida. Né? Aquela pessoa que me apresentou Jesus, que caminhou comigo nos meus momentos de fraqueza, que teve paciência. Então o meu coração se encheu de amor por você e não teria como eu não fazer o mesmo. Então quando eu via que você não podia ver a sua mãe, eu tendo a minha mãe do meu lado, né? A gente sempre nos finais de semana, eu, tipo assim, senti a dor da sua mãe de não ter o filho perto. Então eu lembro que quando eu viajei pro Brasil, você lembra? Ele não queria deixar eu ir pro Brasil. E eu falei assim, não, eu preciso ir lá conhecer sua família. Porque a sua família é a minha família. É como... Eu quero ler aqui para vocês, aonde no livro de Ruth diz assim, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Só que Noemi disse assim, aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir de que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ou seja, Noemi estava virando para Ruth, Ruth estava virando para Noemi dizendo assim, Noemi, você está vivendo uma fase muito difícil da sua vida, mas eu quero te dizer que aonde você for, eu irei. O seu fardo será o meu fardo, a sua tristeza será a minha tristeza. E quando eu entendi isso na palavra do Senhor, eu falei assim, eu quero ser uma Ruth na vida de Noemi. Porque Deus prosperou Ruth imensamente. Então, quando eu ouvi assim, a tristeza da minha sogra, de não poder ver o filho, de ter perdido o marido, eu falava assim, não, eu preciso fazer algo. Então, quando eu fui pro Brasil, eu não fui pra minha família primeiro. Primeiro eu desci lá no Tucumã do Pará. Quando ela foi me buscar no aeroporto, ela olhou assim, eu acho que a esperança dela era, será que meu filho veio junto? E ela me abraçou com tanto amor, com tanto carinho, ela me recebeu na família dela, sabe, com tudo, cuidado. E eu falei assim, eu preciso honrar a vida dessa mulher que trouxe ao mundo uma das pessoas mais lindas da minha vida. Então, assim, eu falava assim, não, Lisa, não, vamos tentar esse visto. Pela segunda vez, nós vamos. Pela terceira vez. E o Senhor nos deu essa oportunidade dela conseguir o visto. E eu sempre pergunto pra minha sogra, o que a senhora tá precisando? Ela não fala muito, aí eu vou nas cunhadas, cunhada, o que a minha sogra tá precisando? Por quê? Porque quando eu honro a minha sogra, eu tô honrando o Senhor e o legado que ela constituiu. Então, assim, o sonho da minha sogra era levar o meu marido no altar. Sim ou não, dona Luzia? E eu falei assim, dona Luzia, antes que Jesus te leve, eu quero que você faça parte desse sonho. Nós renovamos os nossos votos. E a alegria dela entrando ali, porque ela falava assim, é meu único filho, Senhor. Será que eu não vou ter a honra de levar? Então, assim, o cuidado que eu tenho com ela, eu sei que é uma semeadura. Eu estou plantando, porque eu sei que um dia eu vou ser sogra. Porque eu sou filha, sou esposa, e a gente só colhe sou o que mãe, planta, né? sou sogra. Um dia eu vou ser vó também. Então, ela é, de certa forma, uma inspiração muito grande na minha vida. Ter ela na minha casa é um presente. Quando ela vai, eu falo assim, meu Deus, como que eu vou sobreviver sem a minha dona Luzia? Gente, e quando ela vem, é uma bênção que a gente compartilha com todo mundo, né? Todo mundo é extremamente abençoado pela vida dela. Mas, para finalizar, eu sei que a dona Luzia tem um sonho, né, dona Luzia? Um sonho de criança, dona Luzia. Eu sei que quando, na sua infância, a senhora não teve muitos brinquedos, né? Eu não tive nenhum brinquedo. Nenhum brinquedo. Nenhum, dona Luzia. Mas boneca a senhora teve? Não tive Nada. boneca, nada. A senhora não tinha boneca, não? Não tinha. Nenhuma Barbie, um LOL, iPad. Mas assim, a senhora não gostava? Não gostava, não. É porque não tinha condições mesmo, né? O papai não... Como se diz, como ele criou nós sem a mãe, então nosso brinquedo era o cabo da enxada lá na roça, né? Então a gente já começou a trabalhar desde pequeno. E eu lembro uma vez que, nessa época, minha mãe era viva.
A gente foi na cidade e eu me deparei de frente a uma vitrine, aí tinha uma boneca loirinha e tinha uma do cabelo bem pretinho, né? E aí eu parei. Qual que a senhora gostou mais? Eu gostei mais do cabelo preto. E aí eu olhei assim... Aí só ganhou uma. Não ganhei, não. Não ganhou? Não. Meu Deus, eu pensando que o desfecho era... Não ganhei. Então, ali eu pedi para a mamãe, ela falou... Não tinha condições de comprar, né? Então, foi logo após ela faleceu, né? Então, nós não tivemos brinquedo. Vocês celebravam aniversário ou não? Não, nunca. O único, assim, depois de eu casada, sempre a gente fazia um churrasquinho, mas assim, aniversário mesmo. Com a coquinha. Mas tempo de criança? Nunca teve aniversário, nem brinquedo, nem nada, não. A gente brincava, comparação, a gente brincava assim de casinha aos domingos, né? Mas era de caquinho, de brinquedo, prato quebrado, xícara, a gente juntava ali, lavava, né? Fazia as casinhas. Tô entendendo, Lúcia. Por isso que a senhora quis brincar de casinha cedo. Então, nossas brincadeiras era assim, nada de ser gastado com dinheiro, né? Comprado com dinheiro. Uau, meu Deus. E hoje o Senhor está proporcionando tudo que a senhora não teve. Pois né? A senhora conhece a Disney... Que é o sonho de muitas pessoas. A senhora foi lá no castelo da Disney, tirou foto com a princesa. Foi, né? A senhora já desceu de tobogã. Meu Deus. Foi coisa de criança. Tomou café com Mickey. Nunca é tarde, né? Para Deus realizar o sonho da gente, né? Uau. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ir na Disney, né? Já é a terceira vez, né? Que eu vou a terceira vez. E o podcast fala de sonhos e propósitos. Então, Deus realizando o sonho hoje, na vida da senhora, sonho de criança, hoje Deus está realizando, hoje em dia, né? Que a senhora já foi na Disney. Fui na Disney, né? Qual foi um sonho, assim, que o Senhor te surpreendeu? Você pediu algo e Deus fez aquele sonho, assim? Ai, foi... Um que mais marcou. O que mais marcou? Não, um sonho mesmo, assim, que você não esperava e aconteceu. Foi de vir para os Estados Unidos e ver o meu filho, né? Porque eu achava impossível, né? Andando de avião. Andando de avião. Eu pensava que eu nunca ia ter coragem de andar de avião. Uau. Portanto, no ano que meu esposo faleceu, a gente indo para o trabalho... Passou um jato, assim, ele só viu a fumacinha dele. Passou um jato lá em Tucumã, não? É muita fé. Ele olhou assim... Acho que estava perdido, caçando. Ele olhou assim, muito alto, só aquela fumacinha, né? Sim. Ele falou assim, com fé em Deus, um dia eu vou andar... Ele falou um bichinho, né? Vou andar num bichinho desse, antes de eu morrer. Eu falei para ele... Se eu tiver de morrer andando num trem desse aí, eu sei que eu nunca vou morrer. Então, por isso que eu achava assim impossível eu ter coragem de vir, né? Conseguir o visto, mas o amor falou mais alto. Então, superou todo medo, né? E qual é, assim, uma dica que a senhora pode deixar para o pessoal que assiste a gente, que muitas vezes sonha e acha que nunca vai acontecer, nunca vai se realizar? Conta pra gente, para o pessoal que está assistindo, assim, a importância de ainda seguir acreditando, assim como foi na vida da senhora. Nunca desistir do seu sonho. E sempre buscar de Deus, né? Sempre buscar, porque só Ele mesmo para fazer acontecer, né? Somente Deus. Então, é Ele, então... Não desista do seu sonho, sempre busca com fé que um dia, né, quando for na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, vai acontecer. Amém. Uau. Amém. E para a gente finalizar, a gente tem um presente, porque o sonho da Dona Luzia, aquilo que ela sonhou quando ela tinha 7 anos de idade, vai estar
se concretizando hoje. Dona Luzia, não acredito. Recebe aí o seu presente. Meu Deus do céu. Sim, recebe. Toma aí. Seu presente. Deixa eu ver, meu pai. Vamos ver o que é. Eu não Nós sei nem o estamos que é. muito felizes em receber a senhora hoje aqui no nosso Dreamcast, esse podcast de sonhos e não propostas. acredito. E nunca é tarde Tira pra fora. para os seus sonhos Mostra se para o realizar. pessoal. Ai, Jesus. Para vocês que não sabem, Olha, gente. a meu minha Deus, sogra ganhei. parece com a Frozen dos Estados Unidos, Dona Meu Luzia. pai do céu, os cabelinhos brancos. Branco. Meu. Era a única boneca que parecia com a senhora, Dona Meu Luzia. Deus. Nunca é tarde para Mostra você aqui. viver os seus Olha. sonhos. Mostra pra essa câmera aqui. A primeira Olha. boneca da Dona Luzia. Minha primeira boneca, essa daqui vai dormir comigo. Meu Deus, tá vendo? É a importância de sempre continuar sonhando. Né? Sonhando. Não desista do seu sonho. Né? Olha, um sonho de criança, né? Que eu nunca tive uma boneca, né? E hoje... Meu Deus. Senhora vai voltar para o Brasil com a Frozen dos Estados Unidos. Que Meu bênção. Deus. Nós vamos Só precisar Deus. ensinar ela a falar português, viu? Pra chegar lá no Brasil e falar. Ei, falar Dona Luzinha, português. fala Nossa. aqui para as câmeras, né? Para quem que você quer dar o seu tchau. Talvez você quer saudar os seus familiares lá no Brasil, suas filhas, que se você não saudar elas, elas vão cobrar. Então eu estou aqui como intercessora, seus netos. Manda um abraço e um beijo aí para a câmera. Pois é, primeiramente, né? Eu quero agradecer a Deus, né? Porque só Ele para fazer todas essas coisas, né? E quero agradecer aqui minha nora, né? A Larissa, né? E, Filma aí, gente. e O eu meu quero- discurso tem que ser longo, viu? E eu quero falar um segredo aqui para, assim, para nora e sogra se dar bem. Então, você que é sogra, quer ser sogra, Tem umas que não quer ser, não, Dona Luzia. pois é, mas você ama o seu filho. Se você ama o seu filho, você recebe a nora ou o genro como filho também, né? Então, a mãe que não ama o filho, nem a filha, ela não está preocupada de amar a nora, amar o filho, né? Amar a nora, amar o genro, né? Então, o segredo é esse. Então, ame a sua nora, ame seu genro, né? Eu não ganhei, eu não perdi um filho. Eu ganhei mais uma filha, né? Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus pela vida da Larissa, Amém. né? Agradeço a Deus pela vida do meu filho. Sou muito grata a Deus pela vida dele, porque eu sei que eu coloquei no mundo um bom pai, um bom filho, um bom esposo, né? E quero agradecer também as minhas filhas, né? Luziene, a Elisnei. Agradecer os meus genros também, que me amam muito também. Sim, eles falam que me amam, né? Mas eu acredito que amam mesmo de verdade. E porque é difícil um genro também para gostar da sogra, né? E o meu genro mora bem do lado da minha casa, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E o outro vai lá Ele me- todo dia, né? O outro vai lá sempre, tem uma redinha lá que ele já chega. Agora eu não sei se ele vai por minha causa ou se é por causa da rede, né? Que ele chega e já deita logo. Tem a Regina também, quero dizer que eu amo demais também. Amo meus netos, né? Ana Lívia. Ana Lívia eu não considero como neta, é filha. Eu tenho ela como filha. E meus netos, Marcos Henrique, Ana Júlia. E Gabi, Jojo, Evelyn, todo mundo, minha família, né? Quero agradecer a Deus por tudo. É isso aí. Amém. É isso aí. Obrigado mais uma Quero. vez pela presença da senhora aqui com a gente. Né? Isso aqui é uma versão do Dreamcast mais do que especial, porque é um sonho meu também sendo realizado aqui, poder bater esse papo com a minha mãe, entendeu? A mulher que me deu, né, a vida, me deu essa graça de viver, né? Porque era sonho da senhora, 3 meninas, mulheres, as primeiras 3, e meu pai já não chega porque vai vir outra mulher, e a senhora teve perseverança de lutar por mim. Não desisti. E graças a Deus
graças à senhora e graças ao meu pai que ouviu a senhora, né? Eu tive essa oportunidade homem de estar sábio aqui. Ouve a esposa, pega essa dica aí. Então, que Deus abençoe a senhora cada dia mais e mais. Tá bom? Muito obrigado. E é isso aí, gente. A gente está chegando aqui a mais um final de um episódio espetacular. Isso aqui é uma edição mais do que especial. Para mim é um sonho sendo realizado aqui, ao vivo aqui para vocês, né? Sim. Então, assim, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E olha, eu quero deixar um recado muito importante. Você já pegou vários insights aqui sobre a questão de honrar pai e mãe, tá? Então, se você quer se dar bem na vida e quer ter longevidade de vida, né? E tudo que você fazer prosperar, primeiramente entenda o poder da honra. Entenda o poder de honrar o pai, a mãe, honrar a esposa, né? O esposo, os filhos e por aí vai. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Sim. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda do Dreamcast, corre lá porque tem vários conteúdos excelentes como esse que vai transformar a vida de várias pessoas. Inclusive a sua também, se você seguir a gente. Então vai lá, ative as notificações, nos segue no Instagram e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E é isso, né? Como o Regis falou assim, honrar pai e mãe. Então não quebre esse princípio, né? Não importa, talvez se o seu pai não teve presente na sua vida, ou sua mãe não teve presente na sua vida, honre-os. Talvez já tenha um tempo que você não liga para o seu pai ou para sua mãe, ou até mesmo questão de dizer um eu te amo. Então ligue, não espere que uma morte ou algo fatal venha acontecer para que você se une ao seu pai e sua mãe. Assim como a dona Luzia contou a história dela aqui, como ela cresceu, como ela viveu, sem a presença da mãe dela, com o pai, talvez com a ausência de coisas, mas ela não deixou isso afetar a vida dela, o relacionamento com o pai dela, com a mãe, com os seus irmãos, e ela passou isso para a geração dela. Então você que está me assistindo, está assistindo aqui o Dreamcast, talvez pegue o telefone aí, liga para o seu pai, liga para sua mãe, diga o quanto você o ama, o quanto ele é importante, agradeça a Deus por eles ter trazido você ao mundo. Então é isso, eu quero agradecer aqui, dona Luzia, por ter vindo e estado aqui no nosso Dreamcast, e para nós é um motivo de muita alegria, como o Regis falou, aperta aí o sininho, compartilha esse conteúdo que vai ser bênção de Deus na vida de muita gente. E é isso, e um beijo e até logo, Dreamcast. Até mais, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.